Boa tarde. Fala um dos administradores da Sentinela e da Frente Anticomunista Portuguesa e querias falar acerca de um pacto que vai ser assinado em poucos dias, dia 10 e 11, em Marrocos, por parte do vosso atual Primeiro-Ministro, o goense António Costa, em conjunto com os partidos arco da governação, PS, Bloco de Esquerda, PCP e o Partido dos Verdes. Vai ser ocorrer então entre o dia 10 e 11 de dezembro de 2018, já daqui a poucos dias, em Marrakech, Marrocos, a Conferência Intergovernamental sobre o Pacto Global para a Imigração, onde, lá está, Portugal estará representado pelos vossos governantes que têm ao longo dos últimos anos mostrado o seu apoio gritante às várias causas dilacerantes da migração. É de extrema urgência os portugueses mostrarem o seu repúdio do objetivo deste pacto global que não desejam que os seus representantes políticos assinem e transponham para Portugal as diretrizes que vão ser discutidas e aceitas nesta conferência. Israel, nações como a Áustria, Austrália, Croácia, Bulgária, República Checa, Suíça, Hungria, Polónia, Estados Unidos e outros já manifestaram a sua recusa em participar, obviamente. Isto não se trata, obviamente, de eles pertencer ou neste momento estarem a ser liderados por partidos ou líderes de direita, populistas, nacionalistas, o que quer que seja. Tem a ver apenas com um sentido intrínseco de patriotismo. Se esquerda, centro, direita, o que seja. Este pacto global contém 23 objetivos para aumentar os volumes migratórios de nações subdesenvolvidas. Isto, obviamente, há quem possa questionar este critério, ou, neste caso, em desenvolvimento, para nações europeias, ignorando as intenções da maioria dos cidadãos europeus. Estes 23 objetivos focam-se em políticas que vão beneficiar milhões e milhões de possíveis imigrantes, certos imigrantes, ignorando a distinção entre imigrantes e refugiados, ou inclusive de migrantes ilegais para imigrantes legais. Anulando a soberania de Portugal, como se ainda houvesse algo ainda a tentar anular, tornando a migração gerida centralmente e a tornando um facto regular da nossa sociedade. Alguns dos objetivos do Pacto Global para a Imigração consistem no seguinte: dar os mesmos privilégios de cidadãos imigrantes, e eu aqui faço uma ressalva. Eles vão dar, neste momento já estão a serem transpostos maiores direitos em relação àqueles considerados primeiramente trabalhadores temporários, depois refugiados, depois migrantes económicos, migrantes, o que seja. Em seguida, um outro objetivo do pacto consiste em aumentar a cooperação na imigração internacional, obviamente, todos unidos para solidificar esta força nefasta de invasão sobre todos os continentes de países ocidentais, obviamente a Europa, a América do Norte, a América do Sul, essencialmente, a Austrália, Nova Zelândia. De resto, reduzir as dificuldades dos imigrantes na sua transição para Portugal, como se o Bloco de Esquerda, o PS e o PCP já não tivessem a fazer esse trabalho, motivando-nos ainda mais para vir. Vocês estão a imaginar o que é neste momento a população envelhecida com uma grande lacuna de taxas de natalidade, estarmos a receber famílias e indivíduos da idade militar, onde obviamente um dos principais objetivos passa justamente por ter que ser subsistido, ou seja, receber todo o tipo de benesses de segurança social, poder realmente receber todo tipo de subsídios sem ter que trabalhar, trazendo as suas famílias, agora ou a posteriori, e até mesmo aquilo que eles basicamente têm sido motivados pelos seus líderes religiosos, os imãs, os cheques, etc., que é, pronto, aumentar a natalidade, ou seja, basicamente procriar com as mulheres e as raparigas, as crianças. Incrível, em crianças. Estamos a questionar, neste caso, uma situação terrivelmente dantesca. Procriar com as nossas crianças e transformando, obviamente, as nossas nações em povos mestiços, onde a cultura dominante vai ser sempre a islâmica, a africana, a árabe, o que vocês entenderem. De resto, garantir a proteção absoluta dos imigrantes, ou seja, vão ser intocáveis, e há de qualquer português que de alguma forma possa fazer qualquer tipo de queixa. Isto basicamente vai transformar ou vai linear todos os países e os seus respectivos povos a níveis idênticos aos da Alemanha, o que está acontecendo neste momento na Alemanha, Inglaterra, Suécia, neste caso,
de modo a que eles possam, obviamente, ser protegidos em detrimento dos próprios nacionais, dos sanguíneos. De certa forma, digamos, é um conjunto de processos que já está a decorrer já há várias décadas, sobretudo desde o grande boom que ocorreu na década de 90 em Portugal, e isto refiro apenas a Portugal. Criar documentação para os imigrantes, ou seja, agilizar, desburocratizar, é aquilo que o Bloco de Esquerda está a fazer através do seu partido de Bengala, que é o Partido Socialista. E isso ocorreu sobretudo, e que levou, obviamente, à destituição, à autodemissão da diretora dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Isto porque aí temos, neste momento, por aquilo que eu percebi, 40 mil propostas de entrada em Portugal pendentes. E posso-vos até dizer, por informação interna que eu obtenho da parte do CEF, que já foram realmente criadas candidaturas de ingressão de emprego dentro realmente dessa estrutura orgânica, e neste momento já devem estar a ser formados. E como devem imaginar, o objetivo aqui é agilizar, é avançar, acelerar com as candidaturas, com a aceitação das candidaturas. A maior parte, obviamente, vão ser validadas, e por que não? Senão a diretora, obviamente, que foi encomendada pelo Bloco de Esquerda /PS, está sujeita a ter o mesmo destino que a anterior. Por isso, meus amigos, isto agora é a Lagarde. Se vocês pensavam que Portugal ia ficar isento, Nossa Senhora de Fátima e etc., poderia-se de alguma forma proteger o nosso país, então, meus amigos, neste momento as cartas vão ser dadas, vão ser postas na mesa. E é uma questão de tempo, como sempre indiquei através das publicações de Sentinela, era uma questão de tempo, até Portugal se tornar um Bangladesh, um Londres ou mesmo Estocolmo. De resto, criar documentação, estava a dizer, melhorar as rotas de imigração. Vamos fluir ainda mais através dos serviços da Frontex, e ai de quem, Itália, espanhóis, portugueses, o que quer que seja, que possa de alguma forma vir a complicar, a obstruir essas mesmas rotas. O que importa mesmo é servir de ferries diretamente de Ceuta, ou o que quer que seja, que é para Portugal, pelas praias do Algarve, do litoral alentejano, de Espanha, o que quer que seja, vamos ser invadidos e ponto final. E se ainda há alguém que possa ter dúvidas de que se terá a tratar aqui de um processo de substituição migratória, ou através de imigração, é porque, meus amigos, vocês estão a passar o vosso tempo, a vossa vida com a cabeça enfiada no rabo, que é mesmo assim, ok? E se pensam que isto é uma questão ideológica, tirem o vosso cavalinho da chuva, porque os factos falam por si. Isto não é teorias de conspiração, não andamos aqui com chapéus de alumínio, nem nada que se pareça. Salvar vidas e procurar por imigrantes perdidos, ou seja, vamos ajudar, vamos tentar impedir realmente que muitos caiam ao mar. Vamos buscá-los a casa, como já aconteceu, através da Força Aérea. Os serviços estrangeiros foram basicamente, foi Egito ou quem foi a Turquia, foram buscá-los diretamente e foram, obviamente, colocá-los aqui nas nossas ruas, por associações que supostamente deveriam ser humanitárias, mas que de humanitárias não tem nada, é totalmente oposto. Seja a Caritas, seja a Santa Casa de Misericórdia, seja a Igreja Católica, seja todas as fundações que possam ser criadas, algumas delas até criadas por grandes grupos económicos portugueses e não só. De resto, usar a detenção de imigrantes apenas como último recurso. Apenas como último recurso, quer dizer, eles podem estar a matar. Já existe, inclusive, uma lei em Portugal que permite com que, como vocês deveriam saber, e se não sabem, porque estão perdendo demasiado tempo a ver as notícias sobre futebol, qualquer criminoso imigrante que possa cometer crime, até inclusive em flagrante, não tem direito à expulsão do país, fica preso, cumpre o que tem a cumprir, como devem imaginar, com um tipo de critérios no que diz respeito ao seu julgamento e sentença em detrimento dos locais, dos nacionais, que somos nós todos. Por isso vocês estão a ver, neste momento os portugueses não estão em terceira ou quarta categoria, neste momento já estamos mesmo no fundo da poço. E se vocês ainda não perceberam, é porque vocês não olharam para as vossas folhas de salário ou para as vossas pensões e não veem exatamente o quanto está a ser tirado mensalmente para obviamente poder suportar financeiramente todo este tipo de aventuras, não é? E isto não é nenhuma aventura, isto basicamente é um atentado à soberania, à identidade, à liberdade dos portugueses. E vamos continuar. De resto, prestar serviços básicos aos imigrantes, obviamente assegurar que não tenham qualquer tipo de doenças, não vacilem, tenham alimentação mínima,
os respectivos subsídios da hora dos 600 euros, que penso que seja até por indivíduo, isto obviamente sem a obrigatoriedade de eles terem que trabalhar, e disse isso, inclusive agora há umas semanas atrás, através isto numa comunidade síria, se não estou a erro, em Moncorvo, onde eles têm habitação praticamente quase gratuita, só tenho que pagar, pelo que eu percebi, agora nem isso, tenho que pagar realmente as despesas, não é, de consumo de eletricidade, água, gás, quer dizer, isso seria o mínimo, mas que, como devem saber, se não sabem, lá está, mais uma vez, vocês andam com a cabeça enfiada no rabo, que tem, inclusive, folhos isentos isso, quer dizer, agora quem está a pagar, é maçonaria, nós sabemos, maçonaria, Bilderberg, agora este novo movimento do Pinto Balsemão, temos socialistas, temos os comunistas, nem todos, mas pelo menos os seus líderes, os respectivos partidos, o Bloco de Esquerda, sempre a liderar, como sempre, o partido da normalidade, a isentar qualquer tipo de inconveniente que os meninos possam ter. E se nós já tínhamos este tipo de situações a ocorrer com as minorias étnicas, que já, muitas delas já existem há séculos mesmo, décadas, séculos, então imaginem o que é estarmos a querer abrir as portas de casa para uns quantos mais milhares. Não se esqueçam, aquilo que o António Costa e o seu governo vieram indicar é que Portugal necessita, entre aspas, de 70 mil migrantes por ano. Nós estamos a falar de uma população em que, maioritariamente portuguesa, justa Guiné, estamos na ordem dos 9 milhões, 8 milhões e meio, ok? Salvo, obviamente, os descendentes dos Palopes, todo a tipo de estrangeirada que veio para cá e ganhou a nacionalidade, não é? Como se fosse uma coisa, como se isto fosse, passa a expressão, a casa da Joana. Porque basicamente é isto. Com este tipo de regime, com este tipo de ideias, nossa nação não vale nada. Não vale nada. Nossa identidade, aquilo que nós somos, tudo, aquilo que nós somos e tudo aquilo que representamos. Okay? Porque nós somos descendentes de várias linhas. Okay? E essas linhas, obviamente, tiveram que esforçar, lutar, trabalhar, suar, morrer, matar, para chegarmos realmente a ter este tipo de liberdade, que neste momento está a ser basicamente tirada ao chão e cuspida. Continuemos. Valorizar imigrantes e sociedades para a inclusão absoluta e coesão social, lá está. Reforça-se aqui a necessidade suprema de integrá-los, em detrimento dos interesses próprios nacionais. Eliminar todas as formas de discriminação contra a imigração, a censura. Eliminar todas as formas de discriminação contra a imigração. Isto tem que ser bem absorvido e tem que ser contemplado. Nós temos que meditar sobre isto, ok? Para aqueles que realmente defendem a liberdade de expressão, a liberdade de indivíduo, acima de tudo, tem aqui uma grossa linha onde indica aquilo que vai acontecer. Ai de vós, mas ai de vós, critiquem o árbitro de trazer a filha casada, imagina, para uma feira, para qualquer tipo de evento. Porque vocês sabem que isso vai acontecer. Debaixo dos vossos olhos e debaixo dos olhos dos vossos filhos e todos os vossos familiares. Nós vamos ter que lidar com isso. E ai de quem abre a boca. Porque logo a seguir vamos logo ter a polícia. E quando digo a polícia literalmente, não é só a polícia politicamente correto. Vamos ter os tribunais em cima de nós e o Estado em si contra nós. E depois, lá está. Aqui fica a confirmação de um dos principais desígnios, entre vários, do atual regime, do Terceira República. Se ainda alguém pensa que isto do 25 de Abril foi para transpor para a população as vindouras e na altura existentes qualquer tipo de conceitos de liberdade, meus amigos, vocês foram enganados. E se vocês têm dúvidas, vem aqui o partido, um dos partidos que se chama, ou se autodesigna como pai da democracia, que é o Partido Socialista, que está a tirar o tapete debaixo do chão. E se vocês ainda não veem e não viram isso, não estão a constatar isso, é como eu costumo dizer, vocês estão com o rabo, vocês estão com a cabeça enfiada no rabo. Garantir acesso dos imigrantes ao apoio legal público. Garantir acesso dos imigrantes ao apoio legal público. Ou seja, basicamente, se houver então qualquer tipo de acusação do vosso filho ou vossa filha de apontar a dizer que aquela menina está ali com a burca e não quer se juntar aos rapazinhos ou não quer estar a comer a carne do porco no refeitório, qualquer tipo de comentário que seja, obviamente, absorvido por parte dos docentes ou qualquer funcionário da escola, ou até um trazente, ou próprios pais encarregados, o próprio marido dessa criança, vocês devem imaginar, o Estado vai apoiar qualquer causa legal contra os próprios habitantes, contra os próprios nativos. Isto é vocês, meus amigos. Então vocês por isso. Ai de vocês que abram a boca. Ok? Sabem o que é que isto parece, não sabem? União Soviética. De resto, vamos lá. Lá está.
Promover, sim, garantir acesso, promover a publicidade da propaganda que informa o público dos benefícios da imigração, das comunidades de origem e destinos, melhorando a percepção pública da mesma. Vamos abrir as portas, vamos elucidá-los, vamos ver como é que eles podem se integrar, ou pelo menos conseguir rentabilizar, conseguir aumento oferir as melhores condições, subsídios, através da máquina já falida da Segurança Social. Continuemos. Prestar informação, e isto só acontece aos estrangeiros, porque os portugueses já se aborrifar, nem que sejam famílias monoparentais a viver debaixo das pontes. Enfim, prestar informação aos imigrantes dos direitos e meios ao seu dispor para denunciar qualquer ato de incitação à violência ou crime de ódio sobre eles. Ok? Isto vai ser assinado pelo vosso atual Primeiro-Ministro, Goense. Isto vai ser assinado como representante do Ministério da República Portuguesa. Tem noção disto? Eu vou repetir. Prestar informação aos imigrantes dos direitos e meios ao seu dispor para denunciar qualquer ato de incitação à violência ou crime de ódio sobre eles. Meus amigos, crime de ódio é muito amplo. Eu não sou advogado. Mas posso dizer que basta apenas ver qualquer tipo de comentário, ou vocês criticarem o facto de um gajo de 70 anos, um árabe, ou o que seja, um africano, ou que seja, estar a beijar ou estar agarrado a uma criança de 9 anos, e é o suficiente para ser considerado crime de ódio. Vocês veem isto nos outros países. Porque em seguida vem o pessoal do Parlamento, vem o pessoal do Governo, vem o pessoal dos tribunais e vem a polícia ter convosco e dizer isso é um crime de ódio. Porquê? Porque é a cultura deles. As nossas culturas, obviamente, não são compatíveis. Pois não se esqueçam que todos esses são funcionários. Além, obviamente, dos modos ideológicos, há depois os modos financeiros, há os de carreira. Ok? E os portugueses têm muito essa mania, o povo é manso. Ok? E não gosta muito de fugir da linha, pondo em risco, obviamente, a sua própria sobrevivência. E nós vemos isso nos outros países. Por não é acaso que haja polícias que até dancem com as gangues, com os elementos das gangues étnicas em Londres, na Suécia, o que quer que seja. Vocês veem isso. Seguindo. Apoiar jornalismo independente, incluindo baseado na internet, de forma a apoiar a imigração. Jorge Soros, onde andas tu? Hã? Já fumaça? Quanto é que vocês têm recebido? 80 mil, não foi? 80 mil euros, não foi? Grandes filhos da puta. Apoiar os líderes das comunidades de imigrantes. Os líderes das mesquitas, religiosos ou políticos. Meus amigos, abram as alas porque vai ser formado um partido islâmico ou de cariz muito semelhante. E quando eles subiram a poder, vem o jogo que acontece, por exemplo, no município de Londres. Espetáculo. Vamos lá citar uma das palavras lá do advogado da Irmandade Muçulmana. Isto que acontecer aqui, isto um dia em Londres, sem bombas, não é um dia normal. Não é um dia normal. É natural nas cidades haver este tipo de situações. Bem, meus amigos, quando a vossa zona de conforto for bombardeada, seja no vosso escritório, seja no vosso local de trabalho, seja na escola dos vossos filhos, seja no vosso lar ou próximo dele, ou nas ruas, bem, meus amigos, já vai ser muito demasiado tarde. E aí está-se a proporcionar. Ok? Apoiar os líderes das comunidades, já tínhamos falado, e basicamente é assim, o que eu estou aqui a propor, e como tento sensibilizar durante praticamente todo o tipo de programação, a nível de publicações de Sentinela, é basicamente assinem a porra da petição pública, ok? Ela está disponível, ela está neste momento a ser destacada na página. Temos atualmente, e está à hora de 14 horas e 59 minutos, temos 2.543 assinaturas portuguesas. Isto para a população, segundo o censo, na ordem de quase 10 milhões de portugueses. Temos 2.543 assinaturas. E vocês estão à espera do quê? Vocês estão à espera do quê? Pronto. É hora de acordar, meus amigos. Já é hora de acordar. E é a hora de mudar o jogo. Isto pode ser agora com a competição, mas é assim, o António Costa tem que sentir na pelinha. Ok? Para quem realmente defende o mote de liberdade e de poder popular, meus amigos, é hora de chegarmos à frente. São atualmente 15 horas
o meu alarme assim indica, dia 6 de dezembro de 2018. A reunião vai ocorrer daqui a 4 dias, ok? Vocês têm menos de 4 dias para aumentar estes números. E não quero que sejam só vocês a assinar, ok? Esta petição é para partilhar. Partilhem, 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 partilhem. Expliquem, sensibilizem as pessoas. Passem pelos vossos círculos íntimos. Expliquem o que está a acontecer, ok? Tirem cabeça do rabo. É para ontem. Vamos em força, está bem? Portugal. Portugal sempre.